Xuxa nunca conseguiu casar com nenhum dos 5 grandes amores que passaram pela vida dela ao longo das últimas 4 décadas. Mas o motivo real de cada um desses relacionamentos ter falhado devastadoramente é mais podre do que qualquer coluna de fofoca já ousou contar publicamente sobre a rainha dos baixinhos até hoje. Fica aqui até o final, porque a morte devastadora do Ayrton Senna em Imola, no primeiro dia de maio de 1994, escondeu um segredo brutal sobre a vida amorosa da loira gaúcha, que ninguém do Brasil conhece direito até hoje. Mas antes daquela morte arrepiante na pista italiana, tem uma coisa que você precisa entender, porque o padrão devastador dos nomes da vida sentimental da Xuxa não nasceu quando a carreira infantil dela explodiu na televisão. Nasceu muito antes, numa casa silenciosa da fronteira gaúcha com a Argentina, sob o autoritarismo pesado de um pai militar do Exército Brasileiro. A Maria da Graça Meneghel nasceu no dia 27 de março de 1963 em Santa Rosa, no interior sulista. O pai, Luiz Floriano, era militar de carreira, distante e autoritário. A mãe, Alda, vivia calada nos cantos da casa, uma combinação sombria que ia marcar para sempre o jeito da menina se relacionar com os parceiros no futuro. Guarde essa combinação na cabeça, porque foi ali, entre um pai ausente e uma mãe calada, que começou o padrão brutal de relacionamentos amorosos que a menina ia repetir 5 vezes seguidas durante as 4 décadas seguintes de fama nacional. Aos 7 anos, o pai militar conseguiu transferência para o Rio de Janeiro e a família toda se mudou para um bairro simples do subúrbio carioca em plena década de 70. Foi lá, longe do glamour das praias da Zona Sul, que a menina gaúcha começou a sonhar em virar modelo profissional em algum momento próximo da adolescência. O sonho começou a virar realidade em 1979. A jovem Meneghel estampou a primeira capa de revista aos 16 anos. E em menos de 12 meses seguintes, já tinha 80 capas nacionais no currículo profissional. Foi durante esse começo brilhante de carreira que apareceu o primeiro grande homem da vida sentimental dela. Mas antes de te contar quem foi esse primeiro nome, você precisa saber uma coisa, porque existem 5 nomes concretos que passaram pelo coração dela durante as últimas 4 décadas, e cada um deles carrega um pedaço podre do segredo que a rainha dos baixinhos guarda até hoje. O primeiro é o maior ídolo esportivo da história do Brasil, um ídolo público muito mais velho que a jovem, casado publicamente com outra mulher e que iniciou um namoro clandestino com a modelo carioca no começo dos anos 80. O segundo é o piloto brasileiro mais famoso das pistas mundiais durante o final da mesma década. Uma paixão intensa e discreta que ela viveu durante 2 anos completos e que terminou de forma abrupta, pouco antes da tragédia arrepiante que o mundo assistiu ao vivo pela televisão. Aqui é onde a história ganha o peso brutal, porque os 2 primeiros nomes são apenas o começo. Restam ainda 3 outros que a Xuxa nunca conseguiu levar até o cartório de registro civil. O terceiro é o pai da única filha dela, o modelo carioca, 15 anos mais novo que a companheira famosa durante o começo do namoro, no fim dos anos 90. Uma união estável de apenas 5 anos que terminou sem nunca virar casamento formal em cartório. O quarto é o único que conseguiu ficar mais de 10 anos ao lado dela, desde o começo do namoro atual, em 2012. Um cantor discreto que segue publicamente firme até hoje, sem nunca oficializar nada no papel jurídico. E o quinto é o segredo mais podre de todos, um nome que a rainha dos baixinhos nunca disse publicamente durante toda a longa carreira. Um vulto cuja existência aparece pela primeira vez conectada à morte devastadora
do piloto brasileiro em Imola e que segue guardado com 7 chaves pela família até hoje. Mas antes de chegar naquela pista italiana de 1994, você precisa entender como tudo começou 13 anos antes. Porque o primeiro grande nome da vida amorosa da Xuxa não foi o Senna, foi outro homem. Um homem que o Brasil todo conhece de cabeça. Um homem que ninguém do público esperava ver ao lado de uma modelo de 18 anos em plena década de 80. Guarde o ano de 1981 na cabeça, porque foi ali que começou o padrão devastador dos homens problemáticos que ia destruir silenciosamente a vida amorosa dela pelas 4 décadas seguintes de exposição pública. O nome dele é Edson Arantes do Nascimento. O Pelé, o maior jogador de futebol da história do Brasil e provavelmente do planeta todo, segundo os especialistas do esporte mundial. 3 Copas do Mundo pela seleção brasileira. Rosto internacional do país durante as décadas de 60 e 70. E na noite do primeiro encontro com a menina, um homem casado publicamente com outra mulher havia 15 anos. A cena aí aconteceu no restaurante Antiquários, na Lagoa Carioca, numa quinta-feira quente de março de 1981. O Pelé chegou primeiro, sentou numa mesa reservada dos fundos. A jovem entrou pela porta principal, 15 minutos depois. Tinha exatamente 18 anos. Ele já ia fazer 41 em outubro. 22 anos de diferença de idade entre os dois, num jantar arrepiante que ninguém do meio artístico brasileiro esperava. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre aquela primeira noite. Porque enquanto o Pelé sentava naquela mesa da Lagoa com a jovem nas primeiras horas da noite, tinha uma mulher esperando o marido em casa a poucos quilômetros dali. O nome dela era Rosemary, dos Reis Choube. A primeira esposa oficial dele havia 15 anos, uma mineira quieta, que morava numa mansão isolada da Barra da Tijuca, que criava sozinha os 3 filhos pequenos do casal, e que naquela noite de 6ª de março estava preparando o jantar de sábado da família, enquanto ele jantava com a menina na Lagoa. A Rosemary não sabia de nada naquele momento, e o segredo doméstico da matriarca oficial ia durar 2 anos completos, antes da bomba explodir publicamente nas manchetes de fofoca do Rio de Janeiro. Aqui é onde a história ganha o peso brutal, porque enquanto a esposa oficial cuidava sozinha da rotina doméstica dos 3 filhos pequenos, a jovem loira começou a subir profissionalmente numa velocidade que ninguém do público brasileiro tinha visto nas décadas anteriores. E o preço real dessa subida meteórica era pago em silêncio pela família Choube do outro lado da cidade. Os encontros clandestinos aconteceram durante todo o ano de 1981. Restaurantes escondidos, hotéis discretos e viagens internacionais do jogador aposentado para jogos de despedida em vários países da Europa e da América. Sempre com a modelo ao lado, sempre longe dos flashes do Rio de Janeiro. Em dezembro de 1982, aconteceu a primeira grande virada da carreira profissional dela. Uma virada que ninguém do meio artístico brasileiro conseguiu explicar direito naquele momento. A modelo, de apenas 19 anos, estampou pela primeira vez uma capa polêmica da revista Playboy, um ensaio brutal que virou centro das colunas de fofoca durante todo o mês seguinte. Guarde essa capa polêmica na cabeça, porque muita gente do meio profissional brasileiro sussurrou naquela época que a decisão não tinha vindo da própria Xuxa, tinha vindo dos bastidores do amante famoso que estava investindo na carreira dela por dentro. Naquele mesmo dezembro brutal, a Xuxa aceitou também o papel principal de um filme escuro dirigido por Walter Hugo Coury, uma película sombria chamada Amor Estranho Amor, que ia gerar uma das maiores polêmicas jurídicas da história do cinema brasileiro
nas 3 décadas seguintes de batalhas na Justiça do Rio de Janeiro. E aqui é onde o peso emocional dispara, porque a cena arrepiante gravada naquele filme com um menino de 12 anos vai voltar de forma cruel na parte final desse vídeo, com um detalhe arrepiante que ninguém do Brasil conectou até hoje ao verdadeiro motivo do fim súbito do namoro com o craque 4 anos depois. Foi só em 1983 que a bomba escondida explodiu publicamente na imprensa nacional. Uma coluna social do jornal O Globo publicou fotos vazadas do casal saindo juntos de um restaurante da Barra da Tijuca numa madrugada de sábado, e a esposa oficial descobriu tudo pela imprensa brasileira, antes do próprio marido admitir a traição em casa. A Rosemary não gritou, não brigou publicamente, não deu entrevista para o Fantástico da Globo. Fez uma coisa dolorosa que gerou dúvidas devastadoras nos anos seguintes. Aceitou continuar oficialmente casada com o rei do futebol durante mais 3 anos completos, mesmo sabendo do romance paralelo com a loira de fofocas semanais. Mas o que ninguém do país imaginava naquele mesmo ano, de 1983, é que a Meneghel ia dar o segundo grande salto profissional da carreira brilhante. Um salto que veio pelas mãos do rei do futebol nos bastidores. Em novembro de 1983, a jovem gaúcha assinou o primeiro grande contrato televisivo da vida artística, virou a apresentadora oficial do programa infantil Clube da Criança, na antiga emissora Manchete. Uma atração forte que ia dominar a audiência do horário matinal brasileiro durante os 3 anos seguintes de sucesso nacional. Muita gente da imprensa nacional comentou o timing sombrio da contratação, porque veio exatamente na mesma semana em que o Pelé assinou publicamente um contrato de embaixador esportivo com a diretoria oficial da Manchete. E ninguém do público conectou os pontos durante os primeiros meses do programa infantil no Ar Carioca. Aqui é onde a história ganha um peso cruel, porque o namoro clandestino com o craque ainda tinha 3 anos completos de vida pela frente. E o motivo real do fim súbito, em 1986, vai desmontar tudo o que o Brasil pensa saber sobre o segundo grande homem da vida amorosa dela. O fim súbito do namoro com o Pelé, em setembro de 1986, não teve explicação pública oficial. A Xuxa sumiu das colunas de fofoca durante 3 meses seguidos, e o país achou que a estrela infantil ia ficar sozinha por muito tempo depois daquele término abrupto do maior ídolo esportivo do país. Mas o país estava enganado sobre esse sumiço súbito, porque o segundo grande amor da vida amorosa dela já tinha aparecido nos bastidores muito antes do fim oficial com o rei do futebol. O nome dele é Ayrton Senna da Silva, o maior piloto brasileiro da história das pistas mundiais. Um homem calado, de 28 anos, que morava metade do ano em Mônaco e a outra metade em São Paulo, e que tinha acabado de conquistar o primeiro título mundial de Fórmula 1 pela equipe britânica McLaren em outubro de 1988. A cena do primeiro encontro entre o piloto paulista e a apresentadora aconteceu num bastidor reservado durante a temporada brasileira de 1988. Ela tinha 25 anos, ele tinha 28, 3 anos de diferença apenas entre os dois. Uma união inesperada que os poucos jornalistas presentes não conseguiram registrar naquele momento. Guarde o ano de 1988 na cabeça, porque o significado real desse encontro casual vai voltar de forma cruel no final desse vídeo, com um detalhe que a mídia brasileira desconhece até hoje sobre a última manhã de vida dele, na pista italiana de Imola. O envolvimento começou de forma reservada nas semanas seguintes, sem restaurantes lotados da Zona Sul
sem fotos vazadas nas colunas de fofoca, longe dos flashes do jornalismo esportivo, o Ayrton preferia manter a vida amorosa fora dos olhos da imprensa internacional. E ela aceitou o segredo doméstico dele sem nunca questionar publicamente a decisão do namorado europeu. Foi um contraste brutal com o namoro anterior escandaloso ao lado do Pelé. E o meio artístico não entendeu direito naquele momento por que a estrela infantil tinha aceitado ficar tão calada sobre o novo relacionamento amoroso. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre o mistério oculto daquele relacionamento discreto, porque tinha uma pessoa nos bastidores da carreira da Xuxa que estava manipulando cada movimento profissional dela naquela mesma época. Uma mulher que o público ainda desconhecia, ainda em 1988. O nome dessa mulher é Marlene Matos, uma diretora de televisão dura, controladora, que tinha assumido o comando da carreira dela poucas semanas antes da estreia do Show da Xuxa na Globo, em 30 de junho de 1986. Uma parceria que ia dominar cada decisão pessoal da patroa durante os 15 anos seguintes de sucesso nacional. Aqui é onde a história ganha um peso brutal, porque muita gente do meio artístico sussurrou nos anos seguintes que a Marlene Matos tinha um motivo escondido para manter o namoro europeu fora dos jornais nacionais. Um motivo que ela nunca comentou publicamente em nenhuma das entrevistas oficiais das 4 décadas seguintes de carreira televisiva. O envolvimento com o Ayrton durou 2 anos exatos, entre 1988 e 1990, um período reservado que ela passou viajando pela Europa nas férias oficiais do Show da Xuxa para assistir corridas de Fórmula 1 do namorado europeu, e que terminou de forma abrupta nas primeiras semanas de 1990 sem explicação pública oficial. O Ayrton se afastou de vez da estrela infantil depois daquele término misterioso, passou a se relacionar com outras mulheres europeias nas temporadas de corridas seguintes e conquistou o 2º título mundial de Fórmula 1 pela McLaren no mesmo ano do rompimento silencioso com a Meneghel. Mas o que ninguém do país imaginava naquele momento é que a vida do bicampeão mundial tinha exatamente 4 anos completos de duração pela frente. E o desfecho cruel dessa história ia mudar para sempre o silêncio doméstico dela sobre o 2º grande amor da carreira. Foi na manhã fatal de domingo, no 1º dia de maio de 1994, que a tragédia aconteceu. O Ayrton pilotava a Williams do Grande Prêmio de San Marino na 7ª volta da corrida italiana. Na curva Tamburello do Autódromo de Imola, o carro perdeu o controle nas câmeras internacionais ao vivo e ele morreu no local depois de bater a mais de 210 km por hora contra um muro de concreto da pista europeia. O Brasil parou naquele domingo trágico. Milhões de pessoas assistiram à tragédia ao vivo pela televisão nacional. E os jornalistas de fofoca não conseguiram explicar direito a descrição pesada da Meneghel nas horas seguintes ao acidente terrível de Imola. Guarde esse mutismo na cabeça, porque a rainha dos baixinhos nunca deu uma entrevista pública com detalhes íntimos sobre a morte do ex-namorado durante os 30 anos seguintes de carreira, e nem compartilhou uma foto sequer do envolvimento discreto nas redes sociais oficiais até hoje. O motivo real desse mutismo prolongado, depois da morte dele, nunca foi explicado publicamente pela família da apresentadora, e segue guardado a 7 chaves pelo círculo íntimo dela até hoje. Um segredo devastador que vai voltar de forma cruel quando o 5º homem da vida amorosa dela aparecer conectado à tragédia italiana de Imola no final desse vídeo. Aqui é onde a história ganha o peso brutal, porque 3 anos depois da tragédia italiana,
um novo homem apareceu na vida amorosa dela. E esse terceiro grande amor da carreira ia mudar para sempre a trajetória sentimental caótica da apresentadora, com uma revelação que ninguém do país esperava naquele momento. 3 anos depois da tragédia italiana de Imola, a Xuxa entrou na fase mais frágil da vida sentimental. O relógio biológico dela batia forte na porta dos 34 anos completos. E o público brasileiro começou a especular publicamente que a rainha dos baixinhos ia perder o vínculo emocional com a plateia infantil da Globo, caso não virasse mãe biológica nos anos seguintes de exposição pública. Guarde essa pressão devastadora na cabeça, porque o terceiro grande amor da vida amorosa dela apareceu exatamente no momento mais frágil da carreira televisiva. E o motivo real desse encontro rápido é ainda mais podre do que qualquer coluna de fofoca já ousou insinuar publicamente até hoje. O nome dele é Luciano Safir, um modelo carioca de 29 anos, filho de família tradicional da zona sul do Rio de Janeiro. Um rapaz alto e discreto que fazia campanhas publicitárias para grandes marcas nacionais durante a década de 90 e que apareceu na vida da Xuxa no meio do ano de 1997. O primeiro encontro entre a rainha dos baixinhos e o modelo aconteceu num evento privado da moda carioca ainda naquele mesmo ano. Ela tinha exatamente 34 anos completos. Ele tinha 29, 5 anos de diferença de idade entre os dois. Com ela na posição mais velha pela primeira vez em toda a história amorosa dos 20 anos anteriores de exposição pública nacional. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre esse encontro rápido, porque em apenas 6 meses de envolvimento discreto, aconteceu uma reviravolta chocante que ninguém do meio artístico esperava naquele momento da vida profissional dela. Em novembro de 1997, a Xuxa descobriu, num exame médico rotineiro, que estava grávida do modelo Zafir. Uma gravidez inesperada que virou a manchete central de todas as colunas de fofoca do país nas semanas seguintes e que gerou dúvidas duras na imprensa nacional sobre o timing sombrio daquela descoberta na fase mais crítica da carreira televisiva dela. Muita gente do meio artístico sussurrou nos meses seguintes que a gravidez tinha sido planejada friamente pela apresentadora. Um projeto pessoal calculado que envolvia manter a imagem materna intocada para a plateia infantil da Globo e que usava o pai da criança apenas como doador biológico, sem qualquer plano concreto de casamento e formal em cartório do Rio de Janeiro. Aqui é onde a história ganha o peso brutal, porque o Luciano aceitou o projeto polêmico sem questionar publicamente a decisão dela. E o motivo real dessa aceitação inesperada nunca foi explicado direito nas entrevistas oficiais dos anos seguintes de exposição pública. A filha do casal nasceu no dia 28 de julho de 1998, no Hospital Copa d'Or da Zona Sul Carioca. Recebeu o nome de Sasha Meneghel Zafir e virou a menina mais fotografada dos anos 90 nas capas oficiais das revistas nacionais durante os primeiros meses de vida. Mas o que ninguém do país imaginava naquele momento é que a Xuxa tinha escolhido reservadamente uma pessoa concreta para virar madrinha oficial da bebê recém-nascida. Uma escolha que ia gerar uma das maiores tragédias familiares da vida dela nos anos seguintes. Guarde esse nome na cabeça, porque a madrinha escolhida pela Xuxa para segurar a Sasha na cerimônia oficial de batismo foi a mesma diretora controladora que dominava cada movimento profissional dela na Globo. A tal Marlene Matos, que ia virar a vilã escondida da vida amorosa dela pelas 2 décadas seguintes de sucesso nacional. O envolvimento com o Luciano durou pouco depois do nascimento da filha
em julho de 1998. Os dois nunca oficializaram a união estável em cartório carioca e se separaram de forma abrupta antes do primeiro aniversário da bebê durante o segundo semestre de 1999. O motivo real da separação súbita nunca foi explicado publicamente pelo casal envolvido, e o Safir continuou aparecendo apenas nas fotos oficiais das visitas paternas durante os primeiros anos de vida da menina, sem nenhuma exposição pública romântica ao lado da mãe famosa. Aqui é onde o peso emocional dispara, porque enquanto o público achava que aquela paternidade dividida era saudável na aparência oficial, os bastidores da família contavam uma história ainda mais podre. E o motivo real do fim rápido daquela união estável ia voltar de forma cruel 25 anos depois, no documentário devastador do Globoplay, lançado no ano de 2023. O padrão sombrio dos 3 primeiros grandes amores da vida sentimental da Xuxa começou a ficar claro para a imprensa nacional nos anos seguintes ao nascimento da menina. Um casado escandaloso que jamais oficializou nada em cartório. Depois, um piloto europeu que preferia manter tudo fora dos jornais. E agora, um pai biológico que aceitou virar apenas figura secundária na criação da própria filha sem qualquer vínculo formal. Mas o que ninguém do país imaginava naquele fim dos anos 90 é que a rainha dos baixinhos ainda ia enfrentar 2 grandes amores, mais na história sentimental. E o quarto grande homem da vida dela ia entrar em cena apenas 14 anos depois do rompimento abrupto com o pai da menina, trazendo uma característica arrepiante que a apresentadora ia esconder por outros 13 anos completos do próprio público brasileiro. 14 anos separaram o rompimento com o Luciano Cisafir e a chegada do próximo grande amor na vida amorosa da Xuxa. Uma sequência sombria de namoros curtos, passageiros, que ninguém do país conseguiu explicar direito na época, e que virou um dos maiores enigmas da carreira televisiva da apresentadora mais amada do país nos anos 2000. Guarde esse período longo na cabeça, porque o motivo real dessa incapacidade amorosa nunca foi revelado publicamente pela rainha dos baixinhos durante nenhuma das entrevistas oficiais das últimas 2 décadas, e vai voltar de forma cruel no final desse vídeo, conectado ao 5º homem misterioso da vida amorosa dela. O quarto grande amor apareceu na vida da Xuxa em pleno ano de 2012. Ela tinha acabado de completar 49 anos. A Sasha estava com 14 anos e começava a viver a fase turbulenta da adolescência carioca. E o quarto grande amor apareceu de forma inesperada num jantar íntimo da produção artística durante o segundo semestre daquele mesmo ano. O nome dele é Ricardo Juno Andrade Alves de Souza, conhecido no meio artístico apenas como Juno, um ator e cantor pop que nasceu no mesmo ano da Xuxa, em 9 de junho de 1963, na cidade de Porto Alegre. Guarde essa coincidência arrepiante das datas na cabeça, porque ele tinha praticamente a mesma idade da apresentadora, era gaúcho como ela e vinha de família modesta parecida do sul do país. Uma combinação sombria que ia mudar para sempre a trajetória sentimental caótica dela pelas décadas seguintes. O gaúcho já era conhecido do país desde os anos 90. Tinha aparecido em várias novelas da Globo durante a época de ouro do Show da Xuxa, no horário matinal. Chegou a namorar publicamente a atriz Susana Vieira, num relacionamento midiático de curta duração nos anos 90, e carregava filhos biológicos de outros envolvimentos anteriores da vida artística. O primeiro contato entre a Xuxa e o Juno aconteceu num jantar íntimo da produção do programa Xuxa Meneghel, na Globo, ainda naquele mesmo ano de 2012.
Uma noite quieta que virou o começo do quarto grande amor da história sentimental dela, sem qualquer holofote público durante os primeiros meses do envolvimento reservado. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre esse encontro casual, porque o quarto grande amor dela chegou com uma diferença estrutural marcante em relação aos 3 homens anteriores da trajetória amorosa dela. Uma diferença que o meio artístico não conseguiu explicar direito nos anos seguintes de exposição pública. A relação pública começou a aparecer nas colunas de fofoca do país apenas nos meses seguintes ao encontro discreto, uma exposição controlada que ela aceitou pela primeira vez na trajetória amorosa depois do escândalo devastador com o Pelé nos anos 80, e que gerou dúvidas fortes na imprensa nacional sobre o motivo real dessa aceitação pública tardia da presença dele na vida privada dela. Aqui é onde a história ganha um peso brutal, porque enquanto o público achava que aquele quarto namoro tardio era finalmente o grande amor definitivo da carreira sentimental da Rainha dos Baixinhos, os bastidores contavam uma verdade ainda mais podre sobre a real natureza daquela relação escondida. O gaúcho passou a morar na mesma casa que ela, na Barra da Tijuca, apenas em 2018, 6 anos completos depois do primeiro encontro no Jantar da Globo. Uma mudança residencial que os dois nunca comentaram publicamente, com detalhes íntimos na imprensa, e que virou centro de dúvidas duras nas colunas sociais durante os primeiros meses da convivência doméstica. Mas o casamento formal em papel oficial nunca aconteceu durante os 13 anos completos da união estável na zona oeste carioca. E os jornalistas de fofoca não conseguiram explicar direito o motivo real dessa falta de oficialização jurídica depois de mais de uma década de convivência íntima entre os dois no mesmo endereço da Barra. Guarde essa recusa arrepiante na cabeça, porque muita gente do meio artístico sussurrou nas colunas de fofoca que a apresentadora continuava evitando qualquer papel de cartório por causa do mesmo padrão brutal dos 3 primeiros grandes amores da história sentimental caótica dela. O padrão continuou firme durante toda a década seguinte, de convivência calada com o Juno na zona oeste carioca. A Rainha dos Baixinhos manteve tudo apenas na aparência oficial de união estável, sem qualquer vínculo jurídico formalizado em documento assinado, e guardou em segredo o motivo real dessa recusa fria durante todas as entrevistas oficiais das últimas 4 décadas de exposição midiática. Mas o que ninguém do público imaginava sobre esse quarto namoro tardio é que existe ainda um 5º homem escondido na vida amorosa da apresentadora, um nome que a apresentadora guardou a 7 chaves durante todos os anos anteriores de exposição midiática, e que aparece pela primeira vez conectado à tragédia devastadora do Ayrton Senna na pista italiana de Imola, em maio de 1994. Mas antes de te contar quem foi o 5º homem misterioso da vida amorosa da Xuxa, você precisa entender uma coisa, porque o nome dele não é conhecido do grande público, nunca apareceu em novela da Globo, nunca ganhou Copa do Mundo pela seleção brasileira e nunca pilotou uma McLaren em Mônaco durante os anos 90. Guarde essa ausência de fama na cabeça, porque o motivo real desse anonimato do 5º grande amor da Xuxa é ainda mais podre do que qualquer coluna de fofoca do Brasil ousou revelar durante os últimos 20 anos de exposição pública nacional. O nome dele é Kurt Zimmermann, um empresário brasileiro de negócios internacionais que apareceu na vida amorosa da apresentadora na virada do ano 2000, 6 anos completos depois da morte trágica do Ayrton Senna na pista italiana de Imola, em maio de 1994. O primeiro encontro entre a Meneghel e o empresário
aconteceu num jantar da elite empresarial paulista em pleno fim do ano 2000. Ela tinha 37 anos. A Sasha estava com 2 anos. E o Zimmermann virou o primeiro amor pós-Imola da Xuxa, sem qualquer conexão prévia com o meio artístico da Globo. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre esse quinto relacionamento discreto. Porque em apenas 2 anos completos, entre 2000 e 2002, o namoro terminou de forma súbita nas manchetes de fofoca, sem nenhuma explicação pública oficial para o público brasileiro. O Kurt saiu da vida amorosa da Xuxa no fim do ano de 2002, numa separação silenciosa que ninguém do meio artístico conseguiu explicar direito na época, e que virou centro de dúvidas duras nas colunas de fofoca do Brasil durante os meses seguintes. Aqui é onde a história ganha o peso brutal, porque o motivo real do fim súbito desse quinto namoro nunca foi ligado à figura sombria, que manipulou friamente cada decisão amorosa dela durante os 15 anos anteriores de sucesso na Globo. O nome dessa figura é Marlene Matos, a diretora dura que virou a madrinha oficial da Sasha em 1998. A mulher que dominou cada movimento profissional e pessoal da apresentadora entre 30 de junho de 1986 e o fim de 2001, e a verdadeira arquiteta secreta do fim brutal de 4 dos 5 grandes amores da apresentadora. Aqui é onde o peso emocional dispara, porque a Marlene não era apenas a diretora profissional da Rainha dos Baixinhos nos bastidores da Globo, era uma segunda mãe autoritária que dominava cada telefonema pessoal da patroa, cada namoro público e cada foto de revista nacional durante os 15 anos de comando profissional. A relação entre as duas mulheres começou poucas semanas antes da estreia oficial do show da Xuxa. A diretora chegou como assistente profissional em 1986 e virou a única pessoa autorizada a decidir cada compromisso pessoal dela nos anos seguintes. Uma amizade profissional que virou o centro das controvérsias familiares dos 20 anos seguintes de exposição pública nacional. Ela colocou as primeiras dúvidas cruéis na cabeça da patroa sobre o namoro proibido com o Pelé em 1986. Arquitetou os bastidores duros do fim súbito com o Ayrton Senna em 1990. Foi contra o casamento formal com o Luciano Safir em 1998. E sussurrou dúvidas cruéis sobre o Kurt Zimmermann durante a virada sombria do milênio. Guarde essa dominação escondida na cabeça, porque o motivo real dessa manipulação cruel vai voltar de forma cruel no final desse vídeo, com uma revelação cruel que o meio artístico não conectou até hoje sobre a morte do Ayrton Senna em Imola. O rompimento profissional entre as duas aconteceu no fim de 2001, depois de 15 anos consecutivos de dominação total. Uma amizade próxima que virou processo judicial pesado nas 2 décadas seguintes de exposição pública e que só voltou publicamente à tona 22 anos depois com uma bomba sombria na plataforma Globoplay. A bomba explodiu publicamente em 26 de setembro de 2023, no documentário chamado Xuxa, o Documentário, pela plataforma Globoplay. Uma série de 4 episódios brutais onde a antiga sócia apareceu pela primeira vez frente à câmera nacional para confessar as manipulações dos 15 anos consecutivos de comando profissional na Globo. E onde a Meneghel chorou em rede fechada ao ouvir a antiga madrinha da Sasha admitir a arquitetura secreta do fim de cada grande amor da carreira. A Marlene disse frente à câmera aberta da série que tinha usado descaradamente as pessoas próximas dela como marionetes profissionais do próprio interesse pessoal. Confessou que tinha manipulado friamente
cada relacionamento amoroso da chefe nos anos 80 e 90 por causa do próprio ciúme profissional pela mulher mais famosa do Brasil e que fazia isso de forma velada com o consentimento involuntário da própria vítima nos bastidores duros da carreira televisiva nacional. Aqui é onde o silêncio de 4 décadas se quebra publicamente, porque a Meneghel finalmente ouviu na cara da câmera do Globoplay a verdade podre que tinha guardado as 7 chaves durante toda a longa carreira televisiva na Globo. E o rosto congelado dela, naquela cena arrepiante, virou o centro das discussões nacionais durante as semanas seguintes ao lançamento oficial da série. Mas nem essa revelação chocante da série conseguiu explicar direito o motivo real da incapacidade amorosa dela com os 5 grandes homens da vida sentimental caótica, porque existe ainda uma última verdade sombria oculta na alma daquela menina gaúcha que ninguém do público conectou até hoje. Uma verdade dolorosa que apareceu pela primeira vez numa entrevista arrepiante do Fantástico da Globo em setembro de 2012. E é aí que a história ganha o peso mais brutal de todos, porque essa verdade oculta da entrevista do Fantástico vai desmontar tudo o que o Brasil pensa saber sobre a Rainha dos Baixinhos até os últimos segundos desse vídeo. A verdade oculta da entrevista devastadora do Fantástico da Globo em setembro de 2012 não tem a ver com o Pelé casado nos anos 80, nem com a manipulação silenciosa da Marlene Matos nos bastidores da carreira televisiva. Tem a ver com uma coisa que aconteceu muito antes dos 5 grandes amores da vida sentimental da Rainha dos Baixinhos. Guarde essa data brutal na cabeça, porque no dia 16 de setembro de 2012, aos 49 anos completos de idade, a própria Xuxa quebrou publicamente o segredo bruto de mais de 3 décadas sobre aquela infância sombria da fronteira gaúcha com a Argentina. A cena aconteceu no quadro chamado O Que Vi da Vida, do programa Fantástico da Globo, na noite fatal de domingo. A Xuxa sentou frente à câmera do jornalista Chico Pinheiro e revelou pela primeira vez, publicamente, a verdade escondida que tinha guardado desde os primeiros anos de vida em Santa Rosa. 3 homens diferentes deixaram marcas profundas na vida de Maria da Graça Meneghel durante toda a meninice difícil da fronteira sulista. O primeiro homem era homem próximo do círculo íntimo da família e iria virar padrinho oficial da menina. O segundo era um homem próximo da avó materna. E o terceiro era uma figura de confiança da escola local antes da mudança para o Rio aos 7 anos completos. Aqui é onde o segredo de 30 anos se quebra publicamente na tela da Globo, porque a Xuxa contou, naquela entrevista pesada, que aquela dor se estendeu até o começo da pré-adolescência da menina, e que ela nunca teve coragem de contar nada para o próprio pai militar durante toda a meninice, sofrida por medo do julgamento severo dele. A frase real da apresentadora naquela noite é ainda mais amarga do que qualquer coluna de fofoca já ousou publicar depois do lançamento oficial da entrevista. A Meneghel disse frente à câmera aberta que nunca falou nada para ninguém da família durante os primeiros anos, porque tinha vergonha profunda do que estava acontecendo. E também porque não sabia direito o que fazer com aquilo tudo naquelas noites duras do interior sulista. A confissão magoada continuou com uma revelação dura sobre o próprio pai militar. A apresentadora disse frente à câmera do jornalista que tinha medo grande de contar tudo para o Luiz Floriano naquela morada reservada da família, porque ela sabia que ele ia achar que a culpa era da própria filha pequena, que ela tinha provocado o melhor amigo da família durante as visitas frequentes dele na sala da família. Aqui é onde o peso emocional dispara para o público,
porque a Xuxa fez uma pergunta cruel frente à câmera do jornalista da Globo que ninguém do país conseguiu esquecer nas semanas seguintes ao lançamento oficial da série. Uma pergunta que ela mesma se fez publicamente diante de milhões de mulheres brasileiras assistindo naquela noite marcante. Por que você acha que eu não consigo casar e ficar muito tempo com uma pessoa? Deve ter uma explicação. Quem sabe não deve ser tudo isso que eu vivi. As palavras exatas da Xuxa frente à câmera aberta do Fantástico foram essas na madrugada fatal de 16 de setembro. E finalmente conectaram publicamente o motivo real da incapacidade amorosa dela com os 5 grandes homens da carreira sentimental caótica. A conexão terrível ficou clara para o público naquela noite marcante de domingo. O padrão devastador dos 5 relacionamentos amorosos fracassados nunca foi só sobre a manipulação da Marlene Matos, sobre a diferença de idade brutal com o Pelé, casado, ou sobre o luto silencioso depois da tragédia italiana, do Ayrton Senna na pista de Imola. Foi sempre sobre uma jovem daquela época que aprendeu na morada reservada de Santa Rosa uma coisa terrível que ia mudar para sempre a vida sentimental dela pelas 5 décadas seguintes de fama nacional. Aprendeu naquela meninice que os homens próximos da família podiam marcar em silêncio qualquer jovem da família sem qualquer consequência jurídica pesada nas décadas seguintes de vida. Guarde essa herança sombria na cabeça, porque a última verdade oculta da vida amorosa da Rainha dos Baixinhos nunca foi criada pela Marlene Matos nos corredores frios da Globo. Foi plantada muito antes daquele show da Xuxa começar na televisão nacional. Foi plantada naquela morada quieta da fronteira gaúcha durante os primeiros anos de vida da menina Maria da Graça. A Sacha virou a redenção emocional da própria mãe famosa durante os 27 anos seguintes ao nascimento no Hospital Copa d'Or da Zona Sul carioca. A Xuxa aprendeu com o próprio sofrimento daquela meninice a proteger com muita força a Sacha da vida pública, da exposição forte do meio artístico. E fez isso em silêncio durante toda a criação da filha carioca, sem nunca revelar publicamente o motivo real desse controle materno rigoroso dos anos 90 em diante. Mas o que ninguém do público imaginou naquela noite marcante do programa é que existe ainda uma última reflexão penosa sobre a herança emocional daquela infância. Uma reflexão amarga que a estrela nunca conseguiu resolver direito nas décadas seguintes de terapia psicológica. Aos 62 anos completos de idade hoje, em 2026, a Rainha dos Baixinhos ainda vive de forma reservada com o Juno Andrade na mesma residência da Barra da Tijuca. Ainda não oficializou nenhum casamento formal em cartório do país e ainda carrega na alma daquela jovem o peso brutal das noites duras da fronteira sulista dos anos 60. Porque a verdade mais dolorosa dessa história toda é uma coisa que precisa ser dita antes do final desse vídeo. Uma verdade universal que atinge milhões de mulheres do Brasil assistindo essa história agora na tela do próprio celular ou da televisão. A verdade universal que atinge milhões de mulheres brasileiras é uma coisa que a ex-loira mostrou publicamente naquela entrevista do Fantástico da Globo em setembro de 2012. Muitas brasileiras passam a vida toda caladas sobre esse tipo de segredo sombrio da infância. E o segredo delas continua até os últimos dias, sem qualquer explicação pública nas décadas seguintes de sofrimento familiar. Guarde essa verdade universal na cabeça, porque foi essa consciência dolorosa que ela carregava no coração desde o começo da carreira televisiva nacional e que ia mudar para sempre a trajetória social dela com uma escolha difícil que ninguém do público entendeu direito na época.
No ano de 1989, aos 26 anos completos de IUIAD, a Xuxa lançou oficialmente a Fundação Xuxa Meneghel, uma organização social sem fins lucrativos, com sede oficial no bairro de Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, que ia atender discretamente milhares de crianças vítimas de negligência familiar e situações difíceis durante as 3 décadas seguintes de trabalho social discreto. Ninguém do país fez direito à conexão entre a fundação social e a história pessoal dela naquela época dos anos 80, porque ela ainda não tinha revelado nada publicamente sobre a segredo sombrio sofrido na meninice de Santa Rosa. E o motivo real dessa dedicação social calada ficou escondido do país durante mais de 2 décadas seguidas de trabalho voluntário. A Fundação atende até hoje crianças em situação de vulnerabilidade social na zona oeste da capital fluminense. Oferece educação básica de qualidade junto com atendimento psicológico especializado para famílias vítimas de segredos escondidos dos anos 90 em diante. Um trabalho voluntário que a apresentadora continua financiando pessoalmente até os 63 anos completos de idade em 2026. Aqui é onde a história ganha um peso emocional cruel, porque a Fundação Social nunca foi só um projeto profissional bonito da Rainha dos Baixinhos para jornalistas de fofoca. Foi uma resposta pessoal íntima dela contra o segredo brutal que ela mesma tinha vivido durante toda a meninice sofrida da fronteira gaúcha com a Argentina. O afastamento voluntário dela da Globo aconteceu no fim do ano de 2015. Uma decisão pessoal íntima que ninguém do país conseguiu explicar direito na época do encerramento oficial do programa TV Xuxa da tela nacional, mas que veio conectada de forma direta com a intensificação forte do trabalho social na fundação familiar durante os anos seguintes de dedicação pessoal. A partir do ano de 2017, com o movimento internacional Me Too explodindo publicamente nas redes sociais do Ocidente, ela voltou a falar em algumas entrevistas públicas sobre o passado sofrido da infância dolorosa e deu uma declaração dura frente à câmera aberta durante aquele período conturbado. Se eu conseguir salvar uma jovem do segredo escondido, o meu peso profundo daquela meninice terá valido a pena. A morte do pai militar Luiz Floriano Meneghel aconteceu no dia 12 de setembro de 2017, poucos meses antes daquela entrevista devastadora. O patriarca da família morreu aos 84 anos completos de idade, sem nunca ter comentado publicamente a segredo sombrio sofrido pela filha famosa em Santa Rosa nos anos 60. Aqui é onde o peso emocional dispara para o Brasil, porque o Luiz Floriano morreu sem nunca ter feito uma retratação pública sobre a distância emocional cruel daquela infância dura da fronteira sulista. E o silêncio total do pai, militar até o último dia de vida, virou o centro das discussões nas colunas de opinião nacionais nos meses seguintes ao velório reservado. A Sasha finalmente virou a redenção emocional definitiva da mãe famosa no dia 21 de novembro de 2021, quando casou oficialmente com o cantor gospel João Figueiredo, numa cerimônia religiosa reservada de Angra dos Reis, no litoral fluminense, um casamento formal em cartório que a Xuxa nunca conseguiu ter durante toda a vida sentimental caótica dela. A ex-loira gaúcha chorou publicamente durante toda a cerimônia religiosa daquele domingo emocionante. Emocionada de ver a filha única concretizando o casamento formal que ela mesma nunca conseguiu oficializar em papel jurídico com nenhum dos 5 grandes amores da carreira sentimental caótica. Uma cena marcante que virou uma das fotos mais compartilhadas
das redes sociais do país no ano de 2021. Guarde essa lágrima materna na cabeça, porque foi ali que a ex-loira, finalmente, teve a certeza íntima de que aquele ciclo brutal do segredo sombrio oculto tinha sido quebrado publicamente pela Sasha no altar religioso do litoral fluminense. Hoje, aos 63 anos completos de idade em 2026, a rainha dos baixinhos ainda vive de forma reservada na mansão da Barra da Tijuca, ao lado do cantor Juno Andrade, sem qualquer casamento formal em cartório jurídico até hoje, ainda dedicando a maior parte do tempo dela ao trabalho social discreto da Fundação Xuxa Meneghel na Zona Oeste Carioca, e ainda carregando na alma daquela menina gaúcha a memória triste das noites sombrias da fronteira sulista dos anos 60. A mãe da estrela, Dona Alda Flores da Rocha Meneghel, hoje enfrenta um quadro difícil de Parkinson junto com diabetes na terceira idade avançada, e depende do cuidado familiar diário da filha famosa e do irmão economista Sérgio Besserman para o tratamento médico das doenças crônicas dos últimos anos de vida no Rio de Janeiro. A frase mais dura que a apresentadora deu publicamente sobre a vida amorosa fracassada apareceu numa entrevista chocante da revista Marie Claire no começo do ano de 2023, uma reflexão dura em que ela admitiu publicamente que ainda não se sentia uma mulher completa aos 60 anos completos de vida, uma confissão devastadora que resumiu publicamente todo o peso emocional do padrão amaldiçoado dos 5 grandes homens que passaram pela vida sentimental caótica dela. E é aí que a história ganha o significado universal mais tocante da nação, porque milhões de mulheres brasileiras carregam em silêncio o mesmo peso emocional forte da apresentadora até os últimos dias de vida, sem nunca conseguir romper o ciclo cruel da segredo oculto da infância dura. O padrão triste da vida amorosa dela não foi só sobre o Pelé casado dos anos 80 ou sobre a manipulação fria da Marlene Matos nos bastidores da Globo. Foi sobre uma jovem daquela época que aprendeu na casa reservada de Santa Rosa uma coisa terrível sobre a própria fragilidade, uma verdade sombria que ia marcar para sempre a trajetória sentimental dela pelas 5 décadas seguintes de fama nacional, e que continua ecoando na vida sentimental de milhões de espectadoras assistindo essa história agora na tela. Se essa história tocou o teu coração, deixa-me aqui embaixo um comentário compartilhando qual foi o momento mais tocante para ti da vida amorosa fracassada da rainha dos baixinhos. Porque cada comentário aqui embaixo ajuda outras mulheres do Brasil a quebrar o próprio silêncio antigo da infância sofrida.